Olá, boa tarde. A recordar os trabalhos do Concílio Vaticano II há 50 anos é o que lhe propomos daqui a pouco neste programa da Igreja Católica. Para já, olhamos a problemática das migrações, que estará em debate num encontro a decorrer no próximo fim de semana em Fátima e que agora será apresentado por Frei Francisco Salles, diretor da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Muito boa tarde, Frei Francisco, muito obrigado por estar neste programa. O tema para debate é retirado da mensagem do Papa para o Dia do Migrante e Refugiado, onde afirma o direito a não emigrar. Por que a escolha deste tema para este encontro? Bom, no contexto atual de situação económica, de crise económica mundial e particularmente do nosso país, onde nós nos confrontamos com um grande fluxo de pessoas a sair de Portugal, particularmente famílias que perderam os seus meios de subsistência e de muitos jovens que terminam os seus cursos e nunca conseguiram sequer o primeiro emprego. Tem-se falado muito em imigração. Portugal e, digamos, os meios de comunicação social têm posto muito ao de cima esta problemática das migrações e este grande movimento de pessoas e os problemas com que se confrontam no estrangeiro. E eu penso que foi uma frase muito feliz do Papa na mensagem, colocar que a pessoa, acima de tudo, se fala muito no direito a emigrar, de escolher o sítio para viver, mas também o direito a não emigrar, portanto, as sociedades terem, digamos, a obrigatoriedade de criarem as condições necessárias para que as pessoas se possam fixar nos seus lugares onde nasceram. De facto, têm dados, têm indicadores de que muitos portugueses estão a sair de Portugal à procura de trabalho noutros países. Na altura do Natal, por exemplo, vimos muitos portugueses a virem passar cá as festas e depois a regressar para o trabalho. Nas missões católicas têm também esses indicadores? Sim, nós temos esses indicadores porque é difícil quantificar, porque com a abertura das fronteiras, com a União Europeia, é muito difícil nós quantificarmos, portanto, as saídas de Portugal, mas nós temos a realidade da experiência concreta no terreno, onde particularmente no ano 2012, durante todo o ano, se viu um crescimento muito acentuado das comunidades, onde houve pelo menos uma comunidade onde nos foi comunicado que o número de participações nas celebrações triplicou. Portanto, e o número de crianças na catequese também triplicou. Mas o dobro, quase todas as comunidades nos falam do dobro de pessoas, do dobro de crianças. Nos vários países da Europa. Nos vários países da Europa, uns mais acentuados do que outros. Há alguns países onde estão portugueses a chegar em maior número? Sim, portanto, a Suíça continua a ser o país onde vão mais portugueses e, neste momento, confronta-se o grande problema do Luxemburgo com o desemprego, porque um país tão pequeno, e se nós pensarmos que só no início do ano escolar, o último ano escolar no início no Luxemburgo, foram mais de 500 crianças, novos alunos no Luxemburgo. Isso manifesta mais ou menos um movimento migratório de umas 5, 6 mil pessoas, portanto, famílias com crianças a chegar ao Luxemburgo. E serão familiares de outros imigrantes que já lá estão ou casos novos de imigração? Eu penso que existem muitos casos novos. Muita gente vai porque tem família, mas existem muitos casos novos. Se não houvesse casos novos, portanto, não haveria tantos problemas, porque quem tem família tem sempre, digamos, uma base de apoio quando chega. Eu penso que são muitos casos novos e a situação, de facto, é que a maioria das pessoas que estão a emigrar agora, particularmente aqueles que trabalharam e que perderam o seu trabalho, são pessoas com compromissos económicos na banca porque compraram casa, portanto, têm compromissos e vêm-se obrigados a sair à procura de trabalho lá fora para poderem garantir o pagamento, digamos, dos seus créditos à habitação. E, de facto, a nível do Governo, a informação é que as receitas dos imigrantes aumentaram exponencialmente e a minha perspectiva é que este aumento exponencial é, digamos, do fluxo de dinheiro que entra no país para pagar créditos à banca, portanto, essas pessoas que se viram obrigadas a emigrar. Não propriamente para proporcionar melhores condições de vida ou de crescimento
nas próprias pessoas ou nas famílias? Não, eu penso que não. Acho que este é um dado novo face à imigração mais antiga, particularmente para a Europa e para os Estados Unidos e Canadá, é que o imigrante antigo saía, portanto, por necessidade, ia trabalhar, mas sempre com aquela esperança de voltar a Portugal, reconstruir a sua vida em Portugal, construir uma casa, etc. E nós o que vemos são as pessoas a saírem frustradas, digamos, com o próprio país, com a situação, e muitas delas dizem que não querem mais voltar, querem construir a sua vida lá fora. Eu penso que isto é um bocado dramático e que a nível dos nossos responsáveis e da própria sociedade em geral, da própria Igreja, nós temos que refletir porque as pessoas não podem sair magoadas, frustradas, digamos, com o país de onde são originárias. E será essa análise que irá acontecer neste encontro de sexta, sábado e domingo em Fátima? Sim, esta análise e também a análise do trabalho que nós fazemos lá fora, porque de facto são novos desafios, e particularmente novos desafios pastorais que se nos colocam, com toda essa gente a chegar e muita gente que não procura, digamos, as missões, porque se as missões nasceram por uma necessidade, digamos, onde as pessoas levavam a sua fé e a religião era central e, portanto, e também não havia tanta diversidade de coisas, as pessoas viam a comunidade, a missão como um ponto de encontro. Hoje a maioria das pessoas falam outras línguas, portanto facilmente criam amizades fora do ciclo da comunidade portuguesa e, portanto, também é importante nós pensarmos que, em vez de termos uma missão apenas de acolhimento, como era até agora, portanto, a missão tem que ser mesmo missão para ir ao encontro daqueles que não a procuram. Quem participará neste encontro com ideias, com perspectivas e projetos que possam ajudar os imigrantes portugueses que saem do nosso país? Bom, nós temos alguns testemunhos de pessoas que estão a projetar-se para partir, pessoas que já partiram, pessoas que foram e que portanto, não se deram bem e regressaram. Alguns especialistas que falarão sobre algumas questões fundamentais e eu penso que o mais importante disto tudo é a partilha entre os participantes, portanto, porque estas questões não são questões académicas, não são questões técnicas, portanto, envolvem as pessoas e só se aprende e só se pode dar resposta através da experiência e das boas práticas que se vão pondo no terreno, onde podemos partilhá-las para poder, digamos, disseminar essas boas práticas, para podermos dar respostas que sejam importantes para a vida das pessoas e para implementar, digamos, o acolhimento e a dignidade daqueles que partiram. A própria Obra Católica Portuguesa de Migrações, que coordena o trabalho das missões católicas portuguesas por todo o mundo, está em transformação para que exista essa adaptação às novas realidades migratórias? Nós procuramos, e de facto temos andado a repensar, depois da celebração dos 50 anos, de uma revisão da história da obra, repensar como projetar o futuro, digamos, e o trabalho que se faz no contexto atual, porque o contexto é muito diferente. Mas não podemos esquecer que a obra é meramente um apoio, digamos, às missões, que as missões, apesar de serem coordenadas por nós, dependem das igrejas locais, das igrejas de acolhimento, e de país para país é muito diferente, de conferência episcopal para conferência episcopal é muito diferente. Portanto, nós temos que ir nos adaptando às orientações das conferências episcopais dos bispos dos países onde os nossos imigrantes estão. Há uma realidade nova na estruturação desse trabalho na Conferência Episcopal Portuguesa, que é, enfim, aproximá-lo das respostas sociais que a Igreja dá na própria Comissão Episcopal. Será esse um fator positivo para que as respostas sejam mais integrais? Pode ser, eu penso que é um fator positivo. Nós ainda, com a fusão das duas comissões episcopais, a da mobilidade humana com a pastoral social, ainda estamos, assim, um pouco à procura de uma identidade, de uma forma de orientar o trabalho, porque, de facto, tornou-se uma mega comissão com muitos atores, com uma diversidade de atores muito grandes. Mas eu penso que quer o trabalho com os imigrantes, quer as outras dimensões da mobilidade humana... Porque o trabalho com os imigrantes implica problemas sociais e respostas sociais. E quem diz porque da Comissão da Mobilidade dependia também os ciganos, o apostolado do mar, o turismo, etc., etc. E, portanto, tudo tem essa dimensão social e muitas vezes muitos trabalhos tinham respostas a nível da mobilidade e também respostas a nível da pastoral social, particularmente da Caritas, etc. E respostas duplas? Respostas quase duplas, não é? Talvez uma dimensão diferente, mas uma duplicação. Eu penso que neste momento e neste contexto é preciso unir os esforços, portanto, organizar para termos uma resposta, digamos, se calhar mais qualificada, uma resposta que seja mais, digamos, que responda verdadeiramente
frente mais aos problemas com uma continuação no terreno. Eu penso que é importante, se calhar, esta fusão, agora que é um bocado difícil a pôr tudo a funcionar, e é este caminho que nós estamos a fazer neste momento. E acredito que o trabalho terá de ser articulado também com outras instituições, nomeadamente as governamentais. Sim, este tem sido sempre o princípio, a orientação da obra católica e também da Comissão Episcopal. Portanto, um trabalho de parceria e em rede, porque hoje ninguém é uma ilha, nós não podemos trabalhar sós, portanto tem que ser sempre esta parceria, este dar as mãos, e de facto tem havido sempre uma abertura muito interessante nos governos, independentemente das cores políticas e das instituições da sociedade civil, que tem sido, digamos assim, o que tem contribuído para que, de facto, se tenha feito um trabalho tão importante a nível das migrações, quer com os imigrantes cá dentro em Portugal, e também as respostas têm sido dadas no estrangeiro a nível da rede das comunidades portuguesas. Uma referência breve só a este encontro que acontece no fim de semana. Ele é aberto a todos os interessados nestas realidades das migrações? Sim, o encontro é aberto a todos os interessados. Portanto, o encontro, nós chamamos de encontro para agentes de pastorais e sociais, portanto, das migrações, é aberto para todas as pessoas que trabalham ou que não trabalham ou que têm apenas mero interesse em conhecer. Portanto, todas as pessoas poderão inscrever através da Caritas Nacional ou através da Obra Católica, que é muito fácil e podem participar. Frei Francisco, muito obrigado por ter estado neste programa e fica esse convite para participar neste encontro onde a problemática do crescimento da imigração estará em debate. Agora, na rubrica sobre o Concílio Vaticano II, Henrique Matos analisa com Frei Bento Domingos o alcance das iniciativas que assinalam os 50 anos da sua realização. Olá, muito boa tarde. Estamos novamente consigo para partilhar algumas perspectivas e analisar também a dimensão histórica do Concílio Vaticano II e as implicações que teve e tem na vida da Igreja. Connosco, Frei Bento Domingos. Obrigado uma vez mais por estar na nossa companhia. Frei Bento, estamos por estes dias muito empolgados a celebrar 50 anos de Concílio Vaticano II. Multiplicam-se debates, conferências, colóquios. Isto é positivo, mas de alguma forma estamos num processo atualmente de exame de consciência, olhando o que o Concílio propôs e aquilo que temos agora em mãos? Sim, repare que há 50 anos, por exemplo, um documento, a Igreja no mundo contemporâneo, não é? O mundo contemporâneo de há 50 anos e de hoje não é o mesmo. As evoluções ao nível religioso também mudaram-se. Quer dizer, estávamos num embate com a modernidade, depois começou-se a falar da pós-modernidade, agora outros já falam do reencantamento do mundo, de novos movimentos religiosos por todo o lado, e ao mesmo tempo também dentro da Igreja Católica sente-se um mal-estar. Porquê? Porque um lado, por isso, aquilo que falou e com toda a propriedade, toda essa efervescência agora, desde há um ano para cá, de colóquios, de publicações, então em alguns países coisas extraordinárias, de livros, obras que publicaram acerca do Vaticano II, mas hoje estamos num mundo em que uns gostariam de voltar ao pré-Vaticano II, esquecendo que foi uma grande revolução que salvou a Igreja de hoje não ser um movimento fundamentalista e sectário, não abriu a Igreja à sua responsabilidade no mundo e à sua renovação interior, mas muitos só pensam no que se perdeu nesse movimento, outros só pensam no que se ganhou. E há uma dificuldade enorme, porque também quem viveu o concílio, quem o pensou, quem o definiu, já estão quase todos mortos, não é? E são novas gerações. Estas novas gerações, eu durante muito tempo até defendi um Concílio Vaticano III. Porquê? Não era porque este esteja exausto e que os documentos do Vaticano II estejam exaustos. Falta muito para o receber a sua energia enorme que têm. Mas
para dar esta coisa, e tem de se encontrar meios, aquele cardeal Martini falou muito disso, dar ensejo a se perceber no seio da Igreja Católica o que são os problemas de hoje. Porque uma questão é as coisas serem percebidas por pequenos grupos, por alguns teólogos, por alguns leigos militantes. Outra coisa é nós estarmos a verificar algo que é uma espécie... Vai nesse sentido este sínodo sobre a nova evangelização? Sim, mas o sínodo, eu tenho muito respeito pelo sínodo, mas ele foi um bocado traído na sua ideia original, que era o próprio sínodo dos bispos a decidir. Agora deixam isso para o Papa fazer depois um documento e tudo isso. Contudo, sabe-se o que é que se passou lá e foi muito interessante e muito bom. Mas há algo que eu creio que mesmo um terceiro concílio ecuménico não podia ter as características do primeiro. Porquê? Porque o problema das mulheres, de que se fala já no Vaticano I, mas o problema das mulheres é hoje de uma importância enorme em toda a vida social, na vida cultural, na vida política, na vida empresarial e tudo isso. E na Igreja as mulheres ainda continuam a ser boas para catequistas, para umas coisas assim, mas não têm responsabilidades na orientação da Igreja. Então, aquilo que é mais de metade, muito mais de metade da Igreja, imaginem se as mulheres fizessem greve na Igreja, meu Deus, o que é muito mais de metade da vida, elas têm muito pouca representatividade. E depois, o problema que alguns põem mesmo dos ministérios ordenados das mulheres, isso é o problema das mulheres. Mas há depois uma outra questão, que é, porque há muitos movimentos agora, e há movimentos que querem a vida do serviço, de se colocarem ao serviço dos pobres, dos doentes, coisas fantásticas, tanto ao nível de leigos, como de religiosos, como de voluntariado, é uma coisa fantástica. Mas há também movimentos que têm aquela pecha antiga, pré-Vaticano II, que é a do poder, de pensar que devem mandar na sociedade. E então, como é que conseguem poder dentro da Igreja e poder fora? Ora, já desde o Nosso Senhor Jesus Cristo e o Vaticano II era também um ir às fontes. O Vaticano II, Nosso Senhor, quando os discípulos queriam quem é de nós que deve ser o primeiro, quem é que deve mandar e tudo isso, e ele mandou-os, foi à fava, quer dizer, ao fim e ao cabo, meninos, nós estamos aqui para servir e não para ser servidos e pôr-nos ao serviço de todos. É neste momento, quer dizer, o problema das mulheres, o problema também das migrações, o problema que estamos com um problema económico, o problema da Igreja no mundo contemporâneo, a globalização da economia. Eu não acho que seja globalização da economia, é globalização dos negócios. E depois esta ganância que se nota em todas as coisas que dizem respeito à finança. O que é que nós vemos? Não é um acontecimento de pobreza voluntária, que essa seria ótima, mas é o tornar um país, mesmo no nosso país, um país de pedintes. Quer dizer, estas coisas todas têm de ser... E nós, graças a Deus, em Portugal até temos um episcopado atento e temos movimentos leigos, mas nota-se também esta tendência, por causa do desgosto que há com muitas coisas que não correram bem durante... Algumas saudades do Egito. É uma coisa... Mas são pessoas que não sabem o que era antes. Claro. Que querem antes. E querem de novo, até há movimentos que querem de novo a missa em latim, com o padre voltado de costas para o povo, e o povo ajoelhado. Meu Deus, não sabem do que estão a falar, não sabem do que estão a dizer. Mas acha que estes 50 anos que se estão agora a viver, com os colóquios que referimos e as publicações, podem ser pedagógicos, no sentido de estas novas gerações que não viveram os tempos do concílio, nem as condicionantes que levaram à sua convocação, perceberem o potencial que está ali e, ao fim e ao cabo, se reencontrarem com alguma genuinidade do que ali foi decidido? E é necessário realmente que haja muita pedagogia nisso. Porquê? Porque a gente só tem, eu, da minha idade, só temos inveja dos novos, não é inveja neste sentido, que nos dera, não é? Mas agora, o problema
é de perceber, e há movimentos na Igreja que fazem isso, e João Paulo II nisso, naqueles movimentos da juventude, foi muito importante, mas pode haver uma coisa que é a ilusão. A ilusão é de confundir a juventude de hoje com a desses movimentos. E não se estar atento também a esse outro mundo da juventude que nasceu fora da Igreja, que cresce fora da Igreja e que olha para isto como uma coisa do antigamente e não sei o que mais. É necessário que haja também de novo aquilo que era antigamente um movimento muito bonito dos anos 40, a juventude da Igreja. Não é a juventude da Igreja, os que são jovens na Igreja. É a Igreja como jovem. Porquê? Há uma poetisa brasileira que diz, dizem-me que Deus é eterno e eu acho que é novo. Tenho hipóteses. O que é necessário é que Deus apareça como a novidade da nossa vida e que inova, transforma, altera a nossa vida. E se a Igreja tiver esse sentido de futuro e não andar... Porque é evidente, tem de enraizar, temos um passado que já vem de, meu Deus, de Nosso Senhor e todos... E Nosso Senhor continua hoje connosco, é o mais novo de todos nós. Mas se as instituições, a gente quando olha para aquelas representações dos cardeais, do Vaticano e tudo, acha aquilo assim, não sei, não sabe, há uma renovação hoje e era precisa. Muito bem, Frei Bento, fica o desafio, fica a interpelação. Também interpelação é o que nos colocou o Concílio há 50 anos atrás. Muito obrigado pela sua presença. Nós estaremos de volta de hoje a 8 dias para olhar novas perspectivas, novos pontos de análise em torno do Concílio Vaticano II.